A distrofia muscular de Duchenne é o tipo de distrofia muscular mais comum e mais severa, afetando apenas meninos. É uma doença genética de caráter recessivo ligada ao cromossomo X. Pode ser causada pela hereditariedade, herdada pelo cromossomo X da mãe, ou por mutações genéticas de forma espontânea, podendo ter como causa o grau de parentesco de familiares ascendentes, com materiais genéticos semelhantes. Como fisiopatologia apresentada como sinais e sintomas da doença, podemos citar a fraqueza muscular causada pela ausência da proteína distrofina, o aumento do tecido adiposo devido a fibras musculares que são mortas e substituídas por tecido adiposo ou conjuntivo, o tecido de Gowers, consequente da fraqueza muscular de membros inferiores, é um sinal típico dessa distrofia. A hipotrofia, causada pela perda de fibras musculares, e a retração tendínea, ocasionada pela contratura muscular decorrente de um rearranjo das fibras de colágeno na musculatura e posteriormente por fibrose. Evolução clínica do indivíduo com distrofia muscular de Duchenne. Como já foi mencionado anteriormente, o indivíduo que possui essa patologia apresenta ausência ou diminuição da proteína distrofina. Isso faz com que haja uma degeneração do sistema muscular e, consequentemente, uma fraqueza muscular. Essa fraqueza ela acontece de forma ascendente, então ela vai começar lá nos membros inferiores, vai subir para o tronco, para a cintura pélvica e escapular e só depois vai acometer os membros superiores. Geralmente ela acontece de forma simétrica e bilateral, então os comprometimentos eles são semelhantes do lado direito e do lado esquerdo do corpo. Consequentemente, a criança vai apresentar quedas frequentes por conta dessa fraqueza e uma marcha anserina, que é uma marcha cambaleante. O centro de gravidade dessa criança ela vai mudar porque vai apresentar o abdômen protuso. Então, a marcha vai ser em blocos cambaleante. Por isso, também há quedas frequentes. A dificuldade para se levantar ela vai ficando cada vez mais frequente e como os membros inferiores eles estão mais acometidos no início da doença, a criança vai usar o próprio corpo para se escalar. Então ela vai apoiar os membros superiores sobre os membros inferiores para conseguir se levantar. Dando sequência, vai acontecer a perda da marcha independente. Então, a criança ela vai tendo uma evolução clínica da doença até que chega a perda da marcha e ela tem que ficar restrita à cadeira de rodas. Então, nessa fase, é importante o uso de órteses para manter a amplitude de movimento das articulações e a funcionalidade também. Como ela vai ficar muito tempo na cadeira de rodas, com uma postura mantida e por fraqueza também dos músculos paravertebrais, vai gerando uma cifoescoliose ou lordose lombar na criança. Numa fase mais avançada da doença, vai gerar a deficiência respiratória. Os músculos respiratórios vão ficando cada vez mais fracos, os músculos cardíacos também, e geralmente essas alterações respiratórias e cardíacas são as causas mais comuns das mortes dos indivíduos com distrofia muscular de Duchenne. Em seguida, vai tendo a paralisação dos sistemas do corpo. A criança vai ficando cada vez mais fraca, mais debilitada, necessita de ventilação mecânica não invasiva para respirar, até que chega na fase terminal da doença. Alguns exames laboratoriais são utilizados para fazer o diagnóstico diferencial nesses casos, sendo eles a dosagem da proteína CPK, que é a proteína creatinofosfoquinase. Ela é feita através do sangue e é um rastreamento. Seus níveis elevados vão confirmar o diagnóstico dos pacientes tanto com distrofia muscular de Duchenne como distrofia muscular de Becker, que eles apresentam um aumento expressivo acima dos valores normais dessa proteína no soro sanguíneo. Isso ocorre devido às células musculares se romperem, causando a liberação da proteína, aumentando sua taxa, o que sugere uma lesão muscular. O exame de análise do DNA, ele vai fazer uma pesquisa da estrutura genética e é feito também através de uma amostra de sangue. Através dele, é possível obter informações específicas e detalhadas sobre as alterações e mutações no DNA.
Além disso, também é importante para detectar as mulheres da família que são portadoras do gene comprometido, podendo ser feito aconselhamento genético, explicando para essas mulheres que seus filhos podem apresentar essa doença. Outro exame é a eletromiografia, que é um exame que não define um diagnóstico, mas auxilia a identificar o padrão do envolvimento muscular. Ele avalia a função muscular e diagnostica problemas nervosos ou musculares a partir de sinais elétricos que os músculos liberam. A biópsia muscular é feita através da análise de um fragmento de tecido muscular e permite verificar a quantidade de distrofina existente. 2 tipos de testes são realizados, a imunohistoquímica e o imunoblotting para distrofina. Esses testes são feitos para determinar a presença ou ausência de distrofina, diferenciando a distrofia muscular de Duchenne da distrofia muscular de Becker, já que na distrofia muscular de Duchenne tem a ausência da distrofina e na de Becker pode ter uma deficiência nessa proteína. Além dos exames para detectar essa doença, também é muito importante o exame físico para obter informações da evolução da doença nesse paciente, verificar algumas características típicas que ele possa apresentar, como o aumento do tamanho da panturrilha, andar na ponta dos pés devido a retrações de tendões, o sinal de Gowers, que é bem característico, presença de dores, quedas, alterações posturais, entre outros. Na avaliação fisioterapêutica, pode ser realizada a avaliação da amplitude de movimento articular, para acompanhar essa amplitude e verificar a presença de encurtamentos, contraturas e deformidades articulares. Essa mensuração é feita por meio de goniômetro e é muito importante não só para acompanhar a evolução da doença, mas também para a prescrição de órtese e para definir as metas para o programa terapêutico. A avaliação da força muscular manual também deve ser realizada durante a avaliação fisioterapêutica. A escala mais utilizada para essa avaliação é a MRC, cuja pontuação pode ser graduada de 0 a 5, sendo que 0 significa ausência de contração muscular e 5, força muscular normal, contra gravidade e resistência. Essa escala é de fácil aplicação clínica, porém, ela tem algumas limitações. No grau de confiabilidade vai depender dos grupos musculares testados e também da resistência que é imposta por cada avaliador, pois elas podem ser diferentes. A escala Vignos também pode ser utilizada. Ela vai caracterizar o indivíduo de acordo com os marcos da evolução da doença, por meio do desempenho de funções motoras, graduando por fases o estadiamento da doença, variando de 1 a 10, sendo que em 1 ele anda normalmente, com dificuldades apenas para correr, e 10 ele está confinado à cama, necessitando de assistência em todas as atividades. Assim, quanto maior a pontuação, pior o desempenho funcional desse paciente. Outra avaliação que também pode ser aplicada é a medida da função motora, MFM, que compreende 32 itens, incluindo avaliações estáticas e dinâmicas, e é dividida em 3 dimensões. A dimensão 1, posição em pé e transferência, com 13 itens. Dimensão 2, função motora axial e proximal, com 12 itens. Dimensão 3, função motora distal, com 7 itens, dos quais 6 são para membros superiores. O resultado é dado em porcentagem, quanto mais próximo de 100, melhor, sendo usado como um preditor para a perda de deambulação. Essa escala foi validada para o Brasil para mensurar a função motora para as doenças neuromusculares. Alguns dos objetivos gerais que teremos com esses pacientes serão manutenção e ganho de força muscular de membros superiores, inferiores e tronco, manter e melhorar o equilíbrio estático e dinâmico, manutenção e ganho da ADM, melhorar o alinhamento postural, prevenção de deformidades e otimizar a função respiratória, visando minimizar e adiar danos causados por essa distrofia,
melhorando assim a qualidade de vida desses pacientes, podendo prolongar o prognóstico de marcha, assim como de sua saúde em geral. 3 cuidados durante a intervenção. O primeiro é evitar a fadiga muscular. Então, se o paciente está demonstrando um cansaço durante as sessões de terapia, dores referentes a determinados músculos ou articulações, temos que ficar em sinais de alerta. A temperatura elevada também é um indicativo de que o exercício está muito intenso, que a sessão de fisioterapia está muito intensa. E a temperatura pode levar também à fadiga muscular, que é o que nós devemos evitar ao máximo. E as atividades físicas excessivas ou por longos períodos. Então, nós temos que pensar que o paciente com distrofia muscular de Duchenne, ele já tem alterações das fibras musculares, elas estão sofrendo uma degeneração. Então, temos que tomar muito cuidado com a carga proposta para o paciente, porque podem causar microlesões excessivas no músculo e ao invés da gente retardar os sintomas, a gente pode acentuar. Então, temos que tomar muito cuidado. É muito interessante também a gente trabalhar com longos períodos de repouso, de descanso, para o paciente se recuperar, não fadigar e alternar os grupos musculares a serem treinados. Então, a gente pode fazer um treino de bíceps, fazer as repetições e mudar o grupo muscular para o quadríceps, por exemplo. E depois a gente vai voltando, retornando tudo da calma, respeitando o limite do paciente, para não gerar a fadiga muscular. Fator indicativo para interromper o treino ortostático e outro para o treino de marcha. No último estágio, a perda visível e irreversível da ADM, diminuição da extensibilidade muscular e as deformidades articulares que ocorrem como resultado da evolução da doença. Com as fases mais avançadas da doença, há a necessidade de maiores gastos de energia para realizar tarefas devido à fraqueza muscular severa e o aumento da fadiga aos pequenos esforços, alterando assim sinais vitais como saturação de O2, frequência cardíaca e frequência respiratória, sendo esses sinais de alerta para interromper o treino ortostático. Fator indicativo para interromper o treino de marcha deve-se ao aumento significativo da sudorese, que se torna mais intensa aos esforços, levando à fadiga mais rápido, pois essa fraqueza muscular severa e também a dificuldade de mover a articulação em toda a DM faz com que o paciente se esforce mais para realizar suas atividades, aumentando a sudorese e também levando até a impossibilidade de andar mesmo em curtas distâncias. Orientações fisioterapêuticas domiciliares no início da instalação da doença. É indicado no início o uso de órteses no período noturno, órteses suropodálicas, AFO, que são importantes pois garantem a manutenção da postura em posição neutra do tornozelo, impedindo a postura em flexão plantar já adotada durante o dia, retardando a evolução da retração em equino do tornozelo, sendo indicado durante toda a vida do paciente com distrofia muscular de Duchenne. Indicada a AFO, contração para dorsiflexão, que permite a postura em alongamento, evitando encurtamentos. Também deve ser orientado a participação da família nas atividades domiciliares para manter a independência do paciente conforme cada fase. A participação da família pode ser determinante para retardar os processos degenerativos da doença. Explicar a extrema importância dos alongamentos domiciliares para evitar a evolução de retrações tendíneas e estimular as atividades de vida diária, para que a criança possa desempenhar de forma adequada e adaptada as atividades que encontram-se no seu dia a dia, dando a elas o máximo possível de funcionalidade e autonomia, para que consigam ser o mais independentes possível. 2 orientações fisioterapêuticas domiciliares na fase terminal da doença. A primeira é a mudança de decúbito. Nessa fase da doença, o paciente já vai ter perdido a demolação e a capacidade de adotar a postura ortostática. Então, ele ficará acamado. É nosso papel orientar a família sobre a mudança de decúbito, de no máximo 2 em 2 horas, virar o paciente tanto para o lado direito, para o lado esquerdo, barriga para cima, ou seja, ir mudando os pontos de pressão que esse paciente vai exercer para evitar as úlceras de pressão. A segunda orientação para a fase terminal da doença é o uso da ventilação mecânica não invasiva. Os pacientes com distrofia muscular de Duchenne, geralmente eles não sobrevivem além da terceira década por conta das alterações respiratórias e cardíacas, que geralmente são as causas mais comuns da morte
desses pacientes. Então, estudos mostram que quando a CVF está abaixo de 50%, é sugerido o uso da ventilação mecânica não invasiva. Então, é nosso papel orientar os pais, os familiares responsáveis, o uso desse equipamento, tanto uso diurno quanto noturno, porque o paciente ele pode apresentar uma hipoventilação e esse equipamento vai reduzir os sintomas, reduzir as alterações respiratórias e prolongar o tempo de vida desse paciente.